em verdade te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Declare para te adorar, oh Rei. Foi que nasceu, Senhor, para te adorar, ó Deus. Eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Nos lábios do Senhor. nosso prazer é viver em tua casa, Deus. Prazer é viver Na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para Ele. pra te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, glorificação do nome do Senhor nessa noite. Peça mais na presença dEle. Fala, Senhor, visita o meu coração com a tua presença. Toca no meu interior nessa noite. Eu abro meu coração diante de ti, ó Deus. Se derrame diante do altar do Senhor nessa noite. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí tem uma janelinha aqui, ó. E o poder do Altíssimo te envolverá, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá.
novo se fará. Esse dia tem rápido comigo. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Profetiza sobre esse vida nesse lugar. Descerá sobre ti. Só acompanhar, só acompanhar. E o poder do Altíssimo te envolverá. E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti, Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito se renovará, Espírito e no seu corpo tudo renovará, novo se fará. e no teu corpo Tudo novo se fará. Tua alma viverá, tua alma viverá. teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e chorarás, e saltarás de alegria. E chorarás, e chorarás, e saltarás de alegria. Declare: vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo me guiar. Venha restaurar os nossos corações, ó Deus. Vem Espírito Santo restaurar. Venha nos visitar, ó Pai. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e saltarás de alegria. E chorarás, e saltarás de alegria. Declare bem forte: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo Me guiar. me guiar. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito.
Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimentos a todos com a paz do Senhor. Amém. Graça e paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um culto de mulheres, onde nós viemos para adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero saber se tem alguma visitante no meio de nós. Tem alguém que nos visita nessa noite? E ali duas irmãs bem aqui à frente para a gente estar orando, abençoando a vida das irmãs. Glória a Deus. E mais uma visitante. Amém? Está pedindo a nossa irmã para estar orando, seja bem-vindo. Senhor, meu Deus e Pai, Jesus querido, é as tuas filhas, Senhor, a qual creio, meu Senhor, que vier aqui com um propósito, Pai querido, de te adorar, de te buscar. Meu Senhor, agora sabemos que quando viemos te buscar, Pai, não saímos da mesma maneira que entramos, Pai. Que o Senhor possa derramar a tua unção dobrada sobre a vida das tuas filhas e o que elas vieram pedir, Senhor. Que elas saiam daqui com uma resposta, Pai. Com a tua resposta, com a tua vontade. Sabemos que muitas vezes a tua resposta não é o que queremos ouvir, mas que cada uma possa entender, Senhor, qual é a tua vontade na vida de cada um. Abençoa a vida de cada uma das tuas filhas, visita os lares, Senhor, visita a parentela das tuas filhas, Pai. E continua com cada uma delas e com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós estarmos vendo a palavra do Senhor, a Débora vai estar adorando o Senhor com mais um louvor. Amém? Amém. Missão. Amém? Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitória em nossas vidas. Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pedi ela para louvar, adorar a Deus com essa canção, porque quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Eu creio que muitas de nós tivemos dificuldade para chegar essa noite aqui na casa do Senhor,
Eu particularmente, eu ainda falei com meu esposo a hora, porque quando o inimigo ele não vem antes, ele vem durante ou depois. E realmente, de manhã estava tudo bem, mas à tarde teve um pequeno contratempo. Mas quem pode impedir o agir de Deus? A palavra do Senhor diz que eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. E operando eu, quem impedirá? Então, nada pode impedir o agir de Deus em nossas vidas nessa noite. Amém? Eu quero que os irmãos abram comigo em Lucas 24, Evangelho de Lucas, o seu capítulo 24. Amém? Lucas 24. Vamos ler do versículo 36 ao 49. Todos acharam? Amém? Evangelho de Lucas, o seu capítulo 24, do versículo 36 ao 49. Cujo título na minha Bíblia diz assim: Jesus aparece aos discípulos. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: Paz seja convosco. E eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivesse vendo um espírito. Todavia, eles exortou: Por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e meus pés, e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que eu vos afirmo, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como percebeis que eu tenho. E havendo dito isso, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. Versículo 41. E tão repletos de alegria e surpresa estavam que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso Jesus lhes pediu: Tendes aqui algo para comer? E eles ofereceram um pedaço de peixe assado. Versículo 43. E pegando aquele pedaço de peixe, comeu na presença de todos. Em seguida, Jesus lhes explicou: São essas palavras que vos ensinei, quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito ao meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Versículo 46. Ele lhes afirmou: Está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Versículo 48. E vós sois testemunha desses fatos. Eis que eu sobre vós envio a promessa do Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestido do poder do alto. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós já te louvamos, nós já glorificamos o teu nome, Senhor, e queremos, ó Pai, nesse momento, Senhor, ouvir a tua voz, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale a cada coração. Te peço, ó Pai, que o Senhor guarde as mentes, guarde os corações nesse momento, de toda a preocupação, de tudo aquilo, Senhor, que possa tentar impedir o teu povo de entender a tua palavra. Que o Senhor fale em nome de Jesus e que eu possa ser esse instrumento, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, e que em tudo o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus me deu um tema para essa palavra, cujo título diz: A cruz está vazia, e agora? E nós acabamos de ler
Lucas narrando o que aconteceu depois da morte de Jesus Cristo. E o interessante que quando Jesus ele aparece de repente aos seus discípulos, a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados. Porque nós podemos perceber, se os irmãos lerem mais à frente e voltar um pouquinho, os irmãos podem entender que assim que Jesus foi morto, houve uma perseguição, porque tentaram, de uma certa maneira, mentir, porque o anjo aparece para Maria e diante dos soldados, e os soldados ficam amedrontados. E aí quando chega a notícia ao chefe dos sacerdotes, eles inventam uma mentira para dizer que o corpo foi retirado ali pelos discípulos, porque eles não acreditavam que Jesus ressuscitaria. E nós podemos comprovar que os discípulos estavam com medo, porque a primeira coisa que o Senhor fala: paz seja convosco. E aí a gente pode imaginar, imagine de repente, apesar de Jesus já vir avisando como seria o fim, né, dele, que ele iria para a cruz, Jesus já estava avisando que ele morreria, que ele ressuscitaria no terceiro dia, mas ninguém está preparado, apesar de a gente saber que um dia a morte vai chegar, mas ninguém está preparado para perder ele. Imagine vocês, de repente, uma mãe dizer: olha, eu vou morrer tal dia. Por mais que a gente saiba que vai chegar o dia, mas quando acontece a gente não acredita. E foi assim com os discípulos. Quando aconteceu, eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar, que Jesus tinha morrido naquele momento. E aí havia um medo, havia angústia. De repente aquele Jesus que apresentava ser um Jesus que estava ali protegendo eles em todo o tempo, dando direção, guiando, mostrando como é que se fazia, como é que ministrava, mostrando como é que deveria pregar o Evangelho. Jesus estava em todo o tempo ensinando, auxiliando os discípulos. De repente aquele Jesus não está mais entre eles. Isso causou desespero, ainda que eles sabiam, porque Jesus havia avisado de tudo o que ia acontecer, mas causou desespero. E o Senhor sauda eles com a paz seja convosco. E aí no olhar humano, quando a gente olha para essa palavra, no olhar racional humano, a gente pensa: a cruz está vazia, e agora? Acabou, Jesus morreu. A Bíblia não fala com essas palavras, mas de repente esse sentimento brotou no coração dos discípulos. A cruz está vazia. E agora? Como é que a gente vai fazer? Jesus já não está mais do nosso lado nos auxiliando. Como é que a gente vai prosseguir? E nós podemos ver que os discípulos estavam amedrontados e Jesus aparece, como eu falei. E o interessante é que Jesus esclarece a eles que era necessário ele ter passado por tudo que passou. E no versículo 48 e 49 diz, o versículo 49: eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai, contudo permanecei na cidade, até que sejais revestidos de poder do alto. Jesus naquele momento ele estava encorajando seus discípulos a prosseguir. Havia uma promessa do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. Então a cruz está vazia, mas ainda tem mais de Deus para as nossas vidas. E é isso que o Senhor ministrou no meu coração. Não acabou. Jesus ele morreu, ele ressuscitou e hoje ele vive dentro de nós. E é isso que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos naquele momento. A cruz pode estar vazia, mas eu envio a vocês o Espírito Santo. E aqui o Senhor me esclareceu algumas características do Espírito Santo, de como o Espírito Santo atua em nossas vidas. E eu quero que os irmãos abram comigo no Evangelho de João, no seu capítulo 14.
Evangelho de João, seu capítulo 14. Vamos ler o versículo 16, 17 e 18. Diz assim, 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que estejais para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então aqui o Senhor promete o Espírito Santo, e uma das características do Espírito Santo é intercessor. É o Espírito Santo que intercede por nós. Quando nós oramos, o Espírito Santo vai até a Deus e leva as nossas orações. É o Espírito Santo que intercede com as palavras que muitas das vezes nós não conseguimos expressar a Deus. É o Espírito Santo, como diz aqui, ele é o Espírito da verdade. E em João mesmo, no versículo 16, no capítulo 16, versículo 13, diz que ele nos guiará em toda a verdade. Ou seja, nada daquilo que nós temos visto aí de errado, se nós tivermos relacionamento com o Espírito Santo, nós cairemos. Nós erraremos, porque o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade, em toda a verdade da palavra. Ele não vai deixar que ninguém seja confundido, mas para isso é necessário nós termos relacionamento com esse Espírito. Uma característica do Espírito Santo também, que ele é uma pessoa. E eu quero que os irmãos abram comigo em Efésios 4:30, para nós confirmarmos na palavra de Deus. Efésios 4, versículo 30. Amém? Todos acharam? Amém? Efésios 4, versículo 30, que diz assim: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Então o Espírito Santo, ele tem sentimentos, assim como eu e você temos sentimentos. O Espírito Santo também tem emoções. E a Bíblia diz em Tiago 4, no versículo 5, que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Então o que eu quero deixar nessa noite para nós, que nós possamos ter relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que ensina, é aquele que exorta, é aquele que testifica, é aquele que nos guia. Só que muitas das vezes nós temos sido religiosos. Apesar de dia após dia ser pregado aqui sobre o Espírito Santo, mas nós não nos relacionamos com esse Espírito Santo. A gente só se relaciona em cultos, terça, quinta e domingos. Só que o Espírito Santo, ele não quer fazer parte da nossa vida só em alguns cultos. Ele quer fazer parte da nossa vida todos os dias. E eu falei: Senhor, por que eu vou falar do Espírito Santo? Porque geralmente, culto de mulheres é muito pregado sobre mulher, né? Mulheres, por exemplo, na Bíblia. E Deus ainda não me... Eu já tenho estudado sobre algumas mulheres, mas Deus ainda não me permitiu falar de nenhuma mulher. E eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa, uma irmã, ela falou assim, que tem vivido muitas coisas na presença de Deus, coisas que ela nunca imaginou viver. E eu louvé a Deus por aquele testemunho que eu ouvi, porque essa irmã falou que tem anos na igreja. Só que hoje, ela disse que verdadeiramente, hoje ela se converteu. Esse ano, ela disse que se converteu. Porque ela disse que vinha à igreja, às vezes sentia até falta dos cultos quando não vinha, mas não tinha mudança de vida, não tinha relacionamento com o Espírito Santo. Vinha, ouvia, mas não praticava. E muitas das vezes é assim conosco.
Nós viemos, nós ouvimos a palavra, mas nós não praticamos. E aí eu já estava até conversando com uma irmã, e a gente estava conversando sobre libertação, e a gente fala assim: Senhor, me liberta. Senhor, me liberta daquilo. Só que quando a palavra é pregada, Deus já está liberando a libertação, porque quem liberta é a palavra. Você que tem que escolher, eu que tenho que escolher querer ser liberta. Não é Senhor, me liberta. Você pode pedir, Senhor, me liberta, mas a escolha sua é minha. Quando a palavra é liberada, a palavra ela prospera. E nós temos que escolher. E o Espírito Santo, ele não é só. E aí eu fiquei pensando, aí Deus me lembrou de algo que eu escutei, eu achei muito interessante. Às vezes o Espírito Santo para nós somos amigos do Espírito Santo, mas aquele amigo interesseiro. Todo mundo tem aquele amigo interesseiro. Quando ele vem fazer aquela vozinha, fulano, você já sabe que vai vir pedir alguma coisa. E muitas das vezes nós somos assim, amigos do Espírito Santo com interesse. Só chega diante dele para pedir. Só que amigo, ele divide as tristezas, sim, mas também divide as alegrias. E é isso que o Espírito Santo quer que nós venhamos a ser, amigos dele. O Espírito Santo quer nos revelar quem é Jesus. O Espírito Santo quer que nós venhamos ir além de cultos. O culto é importante, é bênção a gente estar aqui congregando, em comunhão. Mas o Espírito Santo quer falar com você dentro do seu quarto. Quantos só ouve a voz do Espírito Santo quando está o pregador pregando? Quando está alguém aqui ministrando? Nunca ouviu o Senhor dentro do seu quarto. Deus, ele fala na palavra, ele fala no louvor, ele fala na profecia. Mas eu não sei os irmãos, mas eu já experimentei Deus falar nitidamente, de eu olhar para o lado assim e falar: meu Deus, tem alguém aqui? E verdadeiramente tinha, porque era Deus ali do meu lado, o Espírito Santo estava ali. E eu escutar nitidamente, ó. E detalhe, quando ele falou dessa maneira, eu errei, eu escutei nitidamente. Você errou, não era para você ter falado isso. E o Espírito Santo, ele quer ser tão presente em nossas vidas, que ele quer não apenas convencer do nosso pecado, porque não que isso seja pouco, é muito. Ele nos convence do nosso pecado, mas ele quer nos ensinar a como ser pessoas melhores, dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio, no serviço. Ele quer que a gente venha melhorar e crescer. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, o Espírito Santo falou porque eu falei algo com meu filho que entristeceu ele. E na mesma hora que ele me entristeceu, mas eu falei. E a Espírito Santo falou assim: você não era para ter falado isso. Olha as palavras que você falou. Eu falei: Jesus, me perdoe. Mas ao mesmo tempo eu fiquei alegre, porque o Espírito Santo não é só arrepios. Arrepios é bom, é gostoso. Mas o Espírito Santo, ele vai além do que os arrepios. Ele vai além do que lágrimas, porque lágrimas não mudam ninguém. Claro que a gente se quebranta no culto, a gente chora, é bom, é gostoso chorar na presença de Deus. Mas o Espírito Santo, ele provoca mudanças, ele vai além de lágrimas escorrendo no nosso rosto. E eu fiquei maravilhada, eu falei: ai Senhor, que gostoso, fala de novo. Porque eu fiquei maravilhada de escutar dessa forma. Porque eu já escutei Deus na palavra, eu já escutei Deus em profecias, eu já escutei Deus no louvor, mas eu fiquei maravilhada com aquela manifestação do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas, se manifestar de maneiras diferentes. Nós estamos aqui. É muito natural a gente sempre dizer: ó, Deus está aqui, não é isso? A gente sempre escuta em cultos. E realmente Deus está aqui. Mas a manifestação de Deus é diferente. Há uma diferença de Deus estar e Deus se manifestar. E para que Deus se manifeste, nós temos que buscar. Não é só desejo, né? Tem desejo que Deus venha no culto. Tá, tem desejo, mas o que nós estamos fazendo? Para que haja manifestação de Deus no culto. Para que o Espírito Santo venha e transforme as nossas vidas. E aí, todos receberam a bala? Todos receberam a bala, né? Eu entrego uma bala, glória a Deus. Só as mulheres que receberam a bala.
Depois de sobrar, eu dou para os homens também. Amém? Cada um, existe 2 tipos de bala, né? Uma bala do coração e a outra de framboesa. E aí, essa bala é gostosa? Eu sei que alguns já devem ter experimentado, mas finge que vocês não experimentaram. Essa bala é gostosa? Sim ou não? Ela é doce? Ela é dura? Oi? Macia. Ela é doce, Débora? Ela é doce? Ela é dura? Isso é dura. E eu fiz questão de frisar para as irmãs, para quando fosse pegar a bala, as irmãs que tinham que pegar. Por quê? É uma ilustração simples, mas que o Senhor colocou no meu coração. A bala representa o Espírito Santo de Deus. A bala estava próxima dos irmãos, tanto é que os irmãos pegaram. Mas não adianta nada eu estar pregando aqui, falando tudo isso do Espírito Santo, se você não experimentar. Por isso a ilustração da bala. O Espírito Santo, ele está perto. Mas para você comprovar tudo isso que eu estou ministrando, você tem que experimentar. A gente não pode ficar só com a teoria, só com a emoção, só com a sensação. Mas nós temos que experimentar Deus. Experimentar o Espírito Santo. Cada um soa diferente. A Débora falou que a bala dela era dura. A Adriana falou que era macia. Porque o Espírito Santo, apesar de ser uma só pessoa, ele se manifesta na minha e na sua vida de formas diferentes. Mas é eu e você que temos que experimentar o Espírito Santo. E o salmista entendeu muito bem isso, porque ele diz lá no Salmo 34, versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. É muito bom, irmãos, a gente vir aqui, a gente ouvir testemunhos, edifica a nossa fé, edifica. E às vezes eu ia em algumas igrejas e eu escutava testemunhos, às vezes testemunhos de cura, de libertação, às vezes testemunhos de como Deus falou com a irmã. Eu falava: Senhor, tá bom, mas eu quero o meu testemunho. Eu quero também ter um testemunho, eu também quero que o Senhor faça algo na minha vida também, grandiosa. Porque não é inveja. Irmãos, eu aprendi que inveja, sabe o que significa inveja? É a pessoa desejar o que é do outro e dizer que o outro não merece ter aquilo dali. Não, eu que tinha que ganhar. Eu que tinha que estar com a caneta da Renata. A caneta era para mim, não era para ela, ela não merece. Isso é inveja. E muitas das vezes eu falava assim: eu quero sentir isso também. Quer me irritar, irmãos, sendo sincera com os irmãos aqui. É a pessoa falar assim, às vezes eu ficava irritada, agora Jesus está me libertando, eu estou me libertando, estou buscando libertação em Deus, mas eu me irritava. Está sentindo aí, irmão? Está vendo aí? Eu falei: Jesus, não estou vendo nada, não estou sentindo nada, eu quero sentir, eu quero sentir o que o irmão está sentindo ali, eu quero sentir também. Só que nós que temos que buscar o Espírito Santo para que a gente possa sentir. De repente não vai ser na mesma proporção do irmão, mas a gente vai sentir ele. Ele vai se manifestar em nossas vidas. Glória a Deus. Então nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se relacione com o Espírito Santo. Vai além dos arrepios, além daquele ritual que nós fazemos terça, quinta, domingo. Vai além. Busque ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Eu falei: Jesus, por que falar do Espírito Santo? E aí quando essa irmã me contou isso, eu falei: realmente, há pessoas que estão anos na igreja, anos. Quantos anos? E aí, né, tem pessoas que ainda abrem a boca e dizem: não, eu tenho 20 anos de crente. Isso daí, 30 anos. Mas nunca provaram do Espírito Santo. Tanto é que muitos têm 20 anos, mas quantas vezes a fé fez isso? O Senhor. Não é que a gente é crente, a gente vai ser perfeito, não. Mas nós temos que buscar ser constante. Aleluia. E é o Espírito Santo que nos dá essa constância, porque de nós mesmos, nós somos falhos, nós somos fracos. Mas o Espírito Santo nos motiva a prosseguir.
É Ele que nos silencia quando muitas das vezes a nossa boca quer falar. Hoje mesmo eu escutei coisas que a minha vontade era de falar, mas falar e sair falando o que eu queria falar. E eu tinha razão se eu abrisse a boca. Mas eu escutei meu fica quieta. Ai, Jesus. E eu comendo, e teve um dia que eu estava comendo, a pessoa falando, e eu comendo a pipoca, eu comendo, mastigando aquela pipoca, dúvida para me falar. Falei, Jesus, me dá uma palavra, me dá sabedoria. Não vinha nada. Falei, Jesus, então para mim ficar quieta. E isso é obra do Espírito Santo. Ele nos dá o discernimento quando é para abrir a boca, quando é para se falar. Então que nós possamos ser amigos do Espírito Santo. Que nós possamos fazer do Espírito Santo não só aquele que vai interceder por nós, não só aquele a qual nós pedimos coisas, mas fazer ele parte da sua vida, dia após dia. Porque Jesus prometeu aqui, e o Espírito Santo ele não é privilégio de alguns, mas a Bíblia diz que todos quanto buscam, todos estavam reunidos. Atos 1 fala, no mesmo lugar haviam mulheres, não eram só os discípulos que estavam ali, tinham mulheres ali também buscando o Espírito Santo. E o Espírito Santo quando veio, não veio só porque estavam os discípulos, não, veio sobre todos, porque ele não é privilégio de alguns. Todos quando buscarem, ele vem. E nós precisamos do Espírito Santo que se manifeste no culto. Se manifeste. Nós precisamos que haja. A gente sabe que a cada dia Deus faz algo diferente. Tem dias que Deus vem com uma glória, né? Muitos não conseguem se conter, outros choram, outros dão sorrisos, mas tem dia que Ele vem com a brisa suave. Mas a gente tem que buscar para que Deus venha se manifestar de várias maneiras, de maneiras diferentes. Quando o Espírito Santo vem, a libertação, a batismo com o Espírito Santo. Hoje a gente não vê mais isso. Por quê? O Espírito Santo mudou? Não. Ele continua no mesmo lugar. Ele continua dentro de nós. Mas para que Ele se manifeste, é eu e você que tem que buscar. É como a gente pegou a bala. A bala estava ali, estava perto, mas é você que tem que. É você que vai abrir, vai experimentar e me dizer o que você sentiu. Então que nós possamos ter esse encontro com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles buscaram incansavelmente, em outras palavras. Não foi um dia, não foi 2 dias. Eles buscaram. E o Espírito Santo veio. Irmãos, eu só estou aqui por causa do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes, eu lembro que no início da minha caminhada, eu abria a Bíblia e não entendia nada. Parecia que eu estava lendo um caderno em branco. Não entendia nada. Eu chorava. Eu ia sempre naquelas irmãs de oração, que sempre que eu conhecia uma irmã, eu sempre recorria a essa irmã. Eu sabia que Deus usava aquela irmã. Mas nem sempre a irmã podia estar na minha casa. Às vezes eu chamava a irmã para orar, a irmã falava, não, Sandra, não tem como não. Eu falava, como que Deus vai falar? Eu estava ali usando a irmã de boleta, eu não conhecia o Espírito Santo de Deus. Mas eu perseverei. Eu lia, mas não entendi, mas eu perseverei. Assim como os discípulos perseveraram, esperando o Espírito Santo. O Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio sobre a minha vida. Hoje, se eu abrir a Bíblia e ler um texto, eu já consigo entender algo. Porque o Espírito Santo viu a minha perseverança e o meu desejo de conhecer a Deus. Provar e ver que o Senhor é bom. Nós temos que experimentar. Se alegrar com o testemunho do irmão é muito bom, mas nós temos que ter o nosso testemunho. Nós temos que ter o nosso testemunho, a nossa experiência com Deus. Não é a experiência do irmão que vai te fortificar, é a tua experiência com Deus. A do teu irmão vai até te alegrar por um instante. Mas quando você chegar em casa, você vai esquecer. Então precisamos ter experiência com o Espírito Santo de Deus. E eu vou chamar a Débora para estar adorando o Senhor com uma canção. E peço que os irmãos fiquem de pé. Amém?
seus olhos nesse momento. Esse louvor é como se fosse uma oração, e como foi falado aqui, o Espírito Santo é o nosso Consolador, amém? Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo, amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis, que em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós possamos trazer o Espírito Santo, nosso amigo. Irmãos, só para avisar antes de passar para o nosso pastor, quando acabar o culto, que as irmãs possam se reunir, que eu quero estar dando uma breve palavra para as irmãs, tá? Que todas possam estar ali e que as irmãs possam, que Deus possa abençoar as irmãs, a cada uma que veio, aquelas que não puderam ouvir, com certeza teve algum empecilho, alguma coisa, mas que Deus possa abençoar a todos, tá? Amém. Vou estar passando para o nosso pastor.